Eu não me vejo hoje não estando dentro da Abraz. Nós evoluímos como pessoas e procuramos levar as outras pessoas ao seu crescimento também, sentir-se bem. A Abraz, ela foi tanto um crescimento pessoal e um conhecimento profissional. Para mim, o que seria uma forma de retribuir foi um grande aprendizado. Acho que eu nunca vou conseguir deixar totalmente de fazer parte da Abraz. É por isso que eu acredito que as pessoas que estão hoje na Abraz ainda estão lá. Porque elas percebem que fazem a diferença também na vida das pessoas. Se eu ainda estou aqui desde 1998, né, é porque eu ainda acredito que o papel do pessoal da área da saúde é de instrumentalizar as outras pessoas. Mais do que um grupo de apoio, a Associação Brasileira de Alzheimer de Joinville é uma família para quem participa dela. Em funcionamento desde 1998, a Abraz já atuou em diversos locais de Joinville. Os profissionais da época que trabalhavam com Alzheimer observavam o grande crescimento dessa população de idosos com quadros demenciais. Aí, mobilizados pelo Dr. Ercílio, coordenados por ele, que convocou esses profissionais, enfermagem, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, médicos. Bom, o processo de formação da Abraz em Joinville começou, podemos dizer, como um marco no dia 1º de dezembro de 1998. Reunião feita com uma enfermeira que já coordenava esse tipo de Abraz lá em Florianópolis. Aí eu convidei ela para vir a Joinville, né? E nesse dia, então, nós como que montamos aqui, né? Já era um sonho anterior a 1998. Tudo iniciou lá no Hospital Municipal São José. Depois não teve mais chance de ter aquele auditório e nós passamos para o Bom Jesus, né, Ielusk. E quando nós não pudemos mais ficar lá, nós viemos aqui para a Sociedade Joinvilense de Medicina. E espero que possamos continuar aqui muitos anos ainda. Além de médicos, a associação também é formada por cuidadores, familiares e interessados no assunto. Focada não somente no conhecimento técnico, a Abraz preza pelo contato entre familiares e a troca de experiências que envolvem a doença. Que as famílias vêm e conversam, repassam sua experiência. Eu fiz assim, eu fiz desse outro jeito. Olha, tem tal lugar que tem isso que você está procurando. Então, essa troca de experiências, esse entrelaçamento entre as famílias, também criou laços diferentes. Eu acho que isso é importante. Quando você tem um doente, você não pode ficar sozinho. Então, você precisa de apoio, porque você se sente frágil também. Então, esse apoio dá outro sentido ao cuidar para os pacientes que têm demenciados em casa. No meu caso, minha mãe, com Alzheimer, é que no início, principalmente no início que eu não sabia lidar com isso, eu me sentia que eu estava morrendo junto com ela, um pouquinho cada dia, porque o sofrimento é muito grande. Eu precisei mudar toda a minha vida e a minha rotina para me conseguir me adaptar a essas situações. E eu digo o seguinte, sozinho não consegue. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Eu estou conseguindo, acredito que eu estou conseguindo, porque eu tenho uma família que me apoia. Eu tenho meus filhos que me ajudam muito. Porque lidar com a doença do Alzheimer é desafiador, não é nada fácil, né? E ter esse aporte, esse suporte da Abraz foi fundamental para a gente. Aprender a lidar com ele, aprender a ter paciência com ele, porque às vezes a gente fica na dúvida, será que é doença mesmo ou é birra? Será que ele está se fazendo? O que é? E aí a gente, com eles, e com a conversa e com a troca de experiência das outras famílias, porque era um grupo, né? Então eram várias famílias ali questionando e tendo dúvidas, e aí a gente trocava essas informações e via que não era simplesmente birra, e sim era doença. E como era bom, porque um dizia, mas eu faço assim, eu faço assim. E essa troca de experiência ficava mais leve para a gente cuidar do meu sogro, no caso, né, que ele era portador da doença do Alzheimer.
E é muito complicado a gente não conhecendo direito. Eu entendo que numa consulta médica, o médico ele não consegue repassar para a família tudo que a gente vai passar com esse doente, né? Por isso a importância dos nossos encontros. Às vezes, aquela família também está vulnerável, ela também precisa de um olhar, de uma atenção, e às vezes, com um olhar só técnico, a gente acaba não vendo. E estando dentro de um grupo de apoio, a gente começa a escutar mais, vivenciar muitas histórias, dicas de outros profissionais que passariam batido. Isso faz toda a diferença, faz a gente ser um profissional mais humanizado. E as famílias tornam isso, esse ambiente acolhedor também, e mostrar que até o profissional, quanto o grupo de apoio, quanto as famílias, ninguém está sozinho nesse ensejo voltado para a doença de Alzheimer e outras demências similares também. Mas o funcionamento da Abraz não se restringe apenas a Joinville. Sua fundação aconteceu em agosto de 1991, na cidade de São Paulo, com o objetivo de auxiliar nos cuidados das pessoas diagnosticadas com a doença neurodegenerativa de Alzheimer. No país, a associação é dividida em diferentes categorias. A Abraz, ela é dividida entre a Abraz Nacional, né, onde que a gente tem a organização maior e a gente tem os subgrupos. Porque a gente não consegue, enquanto Abraz Nacional, atender toda a população do Brasil. Então, a gente é dividido entre a Abraz Nacional, que, digamos, é a cabeça, quem comanda, né, quem faz toda a questão organizacional de como deve funcionar. As regionais, que daí são nos estados, e depois disso, da regional, a gente vem para as subregionais, que são as que a gente tem, como em Joinville, em Balneário Camboriú, em várias localidades aqui dentro de Santa Catarina, várias cidades. A gente tem o nosso subgrupo aqui, que a gente coloca como subregional, que faz o grupo de apoio. Depois tem a regional, que organiza todas essas subregionais, né, dentro do estado de Santa Catarina, ou qualquer estado que a gente está inserido. E tem a nacional, que tem o comando geral, digamos assim, que é onde que vem as diretrizes. Nos grupos de apoio, que acontecem uma vez por mês, a importância do cuidado não somente do paciente, mas também do cuidador, é deixado em evidência. Durante os encontros, as dúvidas ou situações inesperadas que aparecem no convívio entre paciente e familiar são discutidas com os coordenadores. Em cada reunião, os responsáveis buscam orientar de diversas maneiras para que o conhecimento sobre a doença seja mútuo. Eu tenho que tentar que ela tenha qualidade de vida e que eu consiga ter qualidade de vida também. Porque se eu não tiver qualidade de vida, eu não vou conseguir cuidar dela. Então, isso realmente é uma situação assim, que mudou muito na minha vida e eu aprendi muito com a doença também. E as pessoas, os cuidadores, eles esquecem muito disso. Porque eu quero cuidar do outro, do meu ente que está doente, mas eu esqueço da minha vida. Só que a minha vida passa. Cuidadores que realmente ficam doentes e muitas vezes falecem antes do paciente realmente com a doença de Alzheimer, porque eu tô tão focada no cuidado com ele e eu esqueço do meu cuidado. Eu esqueço do meu marido, eu esqueço dos meus filhos e de toda essa minha rede social, amigos, porque eu tô cuidando de quem eu preciso, por achar que eu sou a única pessoa que vou dar conta. E a gente entende, a gente tenta passar isso na associação, que não é assim. E esse é o papel do grupo de apoio da Abraz. Mostrar para essas famílias, mostrar para esse cuidador profissional, entender o quanto que é importante ter um tempo para si. Porque quando a gente se cuida melhor, a gente devolve melhor aquela atenção para o outro. A gente está mais humorado, a gente está mais criativo, a gente tem mais tolerância, a gente consegue ser mais flexível. Isso é fundamental. Isso, o grupo de apoio, é essa referência de mostrar o time. Agora é hora de você dedicar um tempo para você. Principal foco da Abraz, a doença de Alzheimer é o tipo de demência mais comum na população idosa, sendo caracterizada por problemas de memória, pensamentos e comportamento. No Brasil, segundo o Alzheimer's Disease International, estima-se que existam cerca de 1.800.000 casos,
sendo que a maior parte deles não possui diagnóstico. Já no mundo, os dados são ainda mais assustadores. Cerca de 55 milhões de pessoas são diagnosticadas com a doença. Em 2050, a expectativa é que os números cresçam ainda mais, com aproximadamente 5 milhões e 600 mil pessoas com demência no Brasil e 139 milhões no mundo. É importante, além de manter os exames em dia, conhecer outras práticas de prevenção. Ative bem a sua mente com desafio e faça atividade física, oxigene bem o seu cérebro. Então, com as duas coisas, você tem muito mais chance de manter-se saudável mentalmente no futuro. Evite álcool, evite drogas, evite cigarro, porque são grandes lesadores cerebrais. Ah, tome tal remédio, isso não existe. Faça tal coisa que meu avô fez, não. Características genéticas, nem sempre é igual de um para outro. Nós não temos nenhum exame específico que eu diga para você, o teu pai, a tua mãe tem doença de Alzheimer, certo? Existem probabilidades, então nós muitas vezes falamos, é provável que o seu familiar tenha a doença de Alzheimer. Para uma pessoa ter uma probabilidade dessa demência, ela tem que fazer uma boa consulta médica, com alguém que demore nessa consulta. Não pode ser uma consulta de poucos minutos, né? Essa é uma consulta demorada, porque o informante que vai junto com a pessoa que está com o problema, ela tem que trazer informações muito adequadas. Não pode ser alguém que não conheça bem o seu familiar com o problema. E as pessoas também têm que tomar muito cuidado que existe um estigma, um carimbo de que para eu ter a doença de Alzheimer, eu tenho que ter esquecimento. Não, isso é um erro muito grande. Muitas vezes a demência, a doença de Alzheimer principalmente, ela já tem um início antes de aparecer o problema da memória. Tá? E isso não é observado pela maioria das pessoas. Que muitas vezes a alteração é do comportamento da pessoa. Ele pode mudar o humor, pode mudar de repente, vamos dizer assim, de uma maneira simples, o jeito de ser. Porque essa é a nossa prática. Não é esquecimento em primeiro lugar, é mudança de comportamento. Que quando chega o esquecimento, ele já mudou de comportamento, de atitudes, de coisas lá atrás, alguns anos atrás, e a família não percebeu. Então já era a hora da gente estar, não ter iniciado o tratamento, mas ter iniciado atitudes diferentes no cuidado daquela pessoa. A Abras cria laços entre seus participantes ao passar do tempo, formando amizades que vão além do tratamento, proporcionando conexões e compartilhamento de vivências. A minha sogra provavelmente estava com a doença de Alzheimer e eu fui à procura de ajuda, né? Quem coordenava o grupo de apoio naquela época foi a Maria Aparecida Grisa. Eu fiquei durante 6 anos nesse grupo de apoio como familiar, que precisava muito de ajuda, estavam acontecendo muitas coisas na minha família, na família do meu marido, né, porque ela era minha sogra, desentendimento, porque eles também não conheciam, né? E eu, na verdade, eu fui à procura de ajuda para saber como lidar com ela, aprender sobre a doença. Foi muito bom, porque também fiz amizades que duram até hoje, né? Quando ela faleceu em 2008, eu não me desliguei do grupo, como normalmente acontece com as famílias, né? Eu aceitei o convite da coordenadora para contribuir como voluntária e aceitei o convite para ser a secretária do grupo. E estou nesse grupo até hoje. Nós fizemos uma amizade muito grande, até hoje. Eu converso, né, não estou mais lá, mas eu converso com a Clenilda, eu converso com as coordenadoras, eu converso com a Fran, com a Scarlett. A Abras me fez me ver como uma profissional mais humana, algo que vê o ser humano como um todo. Não só o demenciado, mas ver a família, as queixas dessa família, olhar mais para esse cuidador mais atento. A Abras, ela tem esse olhar assim que tudo vai dar certo, mesmo você achando que não vai dar, mas vai dar. Esse jeito acolhedor de entender
e não te repreender, mas escutar você. E isso faz da Abraz ser Abraz, porque esse é o papel da Abraz, acolher as pessoas de uma forma com que elas se sintam em casa e sentir que elas não estão sozinhos. No futuro, a Abraz almeja continuar sendo um ponto de procura para as pessoas que queiram se informar sobre o assunto ou precisem de uma luz para ajudar seu conhecido demenciado. Através da Abraz, eu conheci outros casos e conheci outras pessoas e comecei a seguir e a conversar e procurar um médico especialista em relação a esse assunto. Teve muitas lives, muitas. É uma programação bem bacana que me ajudou muito. Eu participei do máximo possível, né? Me ajudou muito no sentido que conheça a doença, como que é, como lidar com o paciente, como se colocar na situação, onde procurar ajuda. Então, teve muitas questões esclarecedoras. Eu vejo como foi diferente aprender na Abraz e poder cuidar do meu sogro. A medicação, a rotina, respeitar uma rotina para essa pessoa com doença de Alzheimer, respeitar essa rotina dele, ter uma rotina com ele. Então isso facilitava tanto a vida para nós, como a vida para ele no dia a dia. Isso, assim, isso foi muito reforçado o tempo todo na Abraz. O lidar com ele, para mim, não me machucar. Como levantar ele de uma cadeira, como botar ele numa cama, como dar a alimentação dele, que tipo de alimentação fazer, quais os talheres, qual a forma, o copo para facilitar a bebida, o comer dele. Então, todo esse ganho, todo esse aprendizado só foi através da Abraz. As atividades que eu podia desenvolver com ele ainda, para ainda despertar, para ele estar... Tudo isso foram dicas que a gente recebeu da Abraz. Eu espero que a Abraz, ela, em Joinville, né, eu almejo que ela tenha cálculos, né, mais precisos de quantas pessoas. Hoje a gente não tem uma expectativa precisa de índices, né, essa coleta de quantas pessoas demenciadas a gente tem em Joinville, que tipos de demência, como que é esse cuidador. Esse cuidador é a mulher, é o marido, é o filho, é a nora, ou é um cuidador profissional que cuida desse idoso. Como que é essa rotina desse idoso demenciado? Como que é a rotina deste cuidador aí? Para a gente poder também começar a orientar e dar um norte também em questão técnica para o ramo público e particular também. Eu almejo a gente ter esses dados, essa coleta. Eu acho que a Abraz vai ser um ponto muito forte para disseminar o conhecimento da doença de Alzheimer, né? Tanto da doença como da demência de Alzheimer, que pode vir a ter também. Então, a gente vai trabalhar na Abraz como sendo uma fonte de conhecimento para isso. Dia 21 de setembro é conhecido como Dia Mundial da Doença e Conscientização de Alzheimer. Apesar de possuir uma data, este é um assunto que deve ser tratado o ano inteiro. Quase paramos no meio do caminho porque nós somos todos voluntários. E quando os voluntários vêm para um evento, né, de uma reunião, e não tem público, né, então nós fazemos a Abraz para atender os familiares. Né, e quando eles não vêm, dá vontade de parar. Então nós já passamos por períodos em que o quórum era pequeno, depois aumentou. Agora, depois da pandemia, ainda a coisa está muito lenta, estão vindo poucos. E isso não é muito legal, porque nós sabemos que em Joinville deve ter algumas mil pessoas com demência. E tem muitos familiares com dúvidas. Eles deveriam estar aqui. Tudo gratuito. Uma vez por mês só. Então facilita bastante. Acho que vai ser um desafio, como foi a pandemia e está sendo agora. A gente vai ter que criar novas maneiras de se comunicar com o povo, talvez online mesmo, e criar outras maneiras da gente partilhar. Porque no pós-pandemia as nossas reuniões estão vazias, então está dizendo assim, está na hora da gente começar a repensar novos conceitos, novas maneiras de trabalhar isso daí. Ah não, meu pai e minha mãe nunca, ou meu pai ou a minha mãe nunca vão fazer isso. E daí eu não venho mais na reunião. Aí
passou lá 1 ano, 2 anos, eu retorno na reunião, por quê? Aquilo que eu pensei que não ia acontecer com meu pai, está acontecendo agora. Então, olha o tempo que eu perdi de conhecimento que eu poderia estar adquirindo, porque, não, isso nunca vai acontecer, até pela questão da negação, que muitas famílias têm, né, de tentar esconder, que, não, porque não é isso que a minha mãe está tendo, não é isso que o meu pai está tendo. Então, a gente sempre cuida disso. Mantém as reuniões, né, mantém vindo nas reuniões, porque muitas vezes o que está falando ali não é a tua realidade no momento, mas pode ser a tua realidade lá na frente, e se acontecer, tu já vai saber, ter uma noção de como conseguir resolver essa situação. Quando se fala de uma doença, né, por exemplo, eu ouvia falar de Alzheimer, era uma coisa longe, distante, jamais, não tem nada a ver comigo, não vai chegar até mim isso. De uma certa forma, a gente tem esse pensamento em relação às doenças, mas em relação ao Alzheimer, eu vejo a maior dificuldade é a falta de conhecimento. Eu acho que a gente às vezes falha, ou as famílias falham com seus familiares por não conhecer. Muitas pessoas hoje não sabem o que é a demência, que tipo de demência, né? Como que ela começa, quais são os profissionais. E isso, se a gente começar a orientar, quanto em papel de mídia, quanto em papel de divulgação de influencers, profissionais da área da saúde, abraçando o abraço, mais rápido a informação vai chegar para todos, até na periferia, algo que a gente vê que é muito difícil da gente chegar lá. Se o médico disse que tem um diagnóstico, uma suspeita de doença de Alzheimer, procure o Abraço e não desista da Abraço, porque lá tem uma equipe para te ajudar. Além da equipe que te ajuda, tem todo o familiar que tem uma troca de experiência. E lá você realmente vai aprender a cuidar do teu idoso com muita atenção, muito carinho e paciência. Paciência é essencial nesse momento. E a Abraço te dá esse fortalecimento. E além de tudo isso, ela lembra que você é um cuidador e que você precisa ser cuidado. Então, vá na Abraço e não desista, porque lá você aprende.